A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, em parceria com as instituições de ensino superior de Goiás, produziram um diagnóstico técnico sobre as condições atuais do espaço urbano da Grande Goiânia, os principais desafios de integração e também a perspectiva de crescimento da cidade. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Selene Barreira, que é coordenadora do Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana de Goiânia. Boa noite, Selene. Obrigada pela sua presença. Boa noite. Para começar, gostaria que a senhora explicasse para a gente como foi desenvolvido esse diagnóstico, quais as áreas observadas e também como é que foi essa parceria entre a CECIMA e as instituições de ensino. Essa proposta de elaboração do plano foi feita pela UFG, envolvendo mais a PUC, a Universidade Católica também, alguma parte da Universidade Católica, e foi feito uma parceria ou um contrato através da nossa Fundação de Apoio, da FUNAP, e montamos então uma grande equipe multidisciplinar, envolvendo diversos pesquisadores da UFG. O total de pesquisadores envolvidos entre alunos e professores são 45 pessoas, né, envolvidas, e diversas unidades acadêmicas também. Arquitetura, as engenharias, o IESA, as ciências econômicas, ciências sociais e mais algumas, né? E o que foi diagnosticado nesse estudo a respeito dos desafios da região metropolitana? Sim, nós estamos na fase final, praticamente caminhando para a fase final do plano. Terminamos o diagnóstico e que consumiu a maior parte do nosso tempo, né? Porque como pesquisadores que somos, foi tudo feito com uma metodologia, né, científica e enfim. E ao final desse diagnóstico nós definimos algumas prioridades, né? Identificamos as potencialidades e as fragilidades desses 20 municípios que compõem a região metropolitana e a partir daí encaminhando para definir diretrizes. Algumas áreas se evidenciam como mais, digamos, sensíveis. Basicamente, são 5 áreas bastante sensíveis, que são os recursos naturais, as condições ambientais, né, desse conjunto de municípios, notadamente a água, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, a parte de mobilidade, que envolve todo esse conjunto de municípios, a parte socioeconômica, do desenvolvimento socioeconômico e da expansão urbana e uso do solo. Além de um aspecto muito delicado desse plano, que é a questão da governança. Como nós vamos gerir, como vamos organizar esses 20 municípios de uma forma de compartilhamento. Porque esses elementos identificados, eles dizem respeito aos problemas que são comuns a esses 20 municípios, né? E, como problemas comuns, têm que ser enfrentados de uma forma também compartilhada. Então, aí a gente chega num ponto fundamental dessa questão. Quer dizer, nós identificamos os problemas, temos propostas que já serão encaminhadas e agora temos que encontrar uma forma de estabelecer uma governança ou uma interação entre esses municípios. Os mecanismos legais já existem. Existe uma lei que criou um conselho que se chama Codemetro, que foi recentemente revisto pela Assembleia. Então, existe já esse conselho já instituído, conforme exige o Estatuto da Metrópole, que é uma lei federal. A senhora destacou a questão da água. Recentemente a gente teve falta de água em Goiânia, em vários municípios da região metropolitana. É um ponto que precisa ser pensado nos próximos anos para que a gente não tenha esse problema mais para frente? Nós temos, inclusive, assim, já algumas estratégias já direcionadas, né, ou seja, o que devemos fazer, projetos, o que devemos fazer para minimizar esses problemas que foram enfrentados no último período de seca. A água é um aspecto importante, mas existem outros que dizem respeito às questões ambientais, como, por exemplo, os resíduos sólidos, que é um outro
um outro aspecto muito importante na nossa região, porque a maior parte dos municípios da região metropolitana não tem o destino, não dá a destinação correta ao lixo, e isso, de fato, é um grande problema metropolitano. Então, água, resíduos sólidos, esgotamento sanitário, a ausência de tudo isso, afeta todos os 20 municípios que compõem. Então, é esse o sentido da integração que esse grande projeto que desenvolvemos e focou. Identificar os problemas, o potencial, né, porque nem tudo é problema, existem coisas positivas também, e fazer as propostas, né? Selene, quem tiver interesse em conferir, em ver esse diagnóstico, pode acessá-lo em algum local? Sim, ele existe no site da CECIMA, no portal da CECIMA, que é cecima.gov.br, existe o link para o portal do plano. Lá estão todos os documentos desse diagnóstico, bem como o resultado de 2 últimas audiências públicas que já foram realizadas, quando se discutiu as potencialidades e, na última audiência, as diretrizes. Então, todos esses documentos estão disponíveis. Então, quem tiver interesse, é bom que consulte esse site. Tá certo, nosso tempo está terminando. Queria agradecer a sua presença e dizer que a gente sempre está falando dos problemas da região metropolitana e deve continuar. Estamos sempre à disposição e todos os componentes da nossa equipe também. Como cada um lida com um aspecto, acho que é interessante também convidar os demais. Tá certo. Muito obrigada, Selene. Boa noite. Obrigada.